Eu andei sem destino, perdi a razão. Nas estradas da vida eu fui na crantamão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. O terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. No outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou e mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje tô bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barca perita, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Apóstolo Paulo diz nas suas palavras que nenhuma pessoa mais que é nascido de Jesus ressuscitado para cá será condenado por nada. Toda condenação está da cruz para trás, né? A condenado 613 pontos lá a fazer mandamentos da lei, né? Se não fizesse todos os mandamentos da lei, seria condenado a alguma coisa. Mas da cruz para cá, nenhuma condenação há, porque todos que estão da cruz para cá estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, porque segundo a carne é quem anda segundo a lei de Moisés, quem dá dízimo, quem dá oferta, quem adora em montes, quem ainda vai para templo, quem ainda está batizando em água, quem ainda está fazendo jejum, ou seja, tudo que fazendo todo compromisso com a carne, né? Para adorar a Deus, seria segundo a carne. Com os pés, para adorar a Deus, seria segundo a carne. E Paulo diz, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus não é em Moisés, não é em Abraão, não é em Noé, não é em Adão, não é em Malaquias, né? É em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Então, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quem é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus? Será que ela é a lei de Moisés? Né? E a lei do pecado e da morte seria a lei de Jesus ressuscitado para cá? O pastor interpreta assim. O pastor brasileiro interpreta que a lei do pecado e da morte seria a lei do Espírito de vida. Né?
mas não é. A lei do pecado e da morte serei a lei de Moisés, a que dá dízimo, a que dá oferta, a que adora em monte, a que vai ao templo, a que vai fazer jejum, a que ainda batiza em água. Essa é a lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é pela graça, né? 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, a lei de Moisés estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Para Deus fez uma misturada aí. Deus fez uma misturada boa aí, né? Colocou o Filho com o corpo do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. E as igrejas estão dizendo, vocês são pecadores, Deus vai matar vocês, porque está blasfemando. Não, mas quem está dizendo isso, se for blasfema, quem está dizendo é a própria Bíblia, o próprio Paulo, né? Aqui não é blasfema da minha boca, não. Se for blasfema, é Paulo que está blasfemando. Pastores, doutores da lei, né? Bispos. O 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Jesus cumpriu a justiça da lei. Não tem mais que nós, não deixou nada para nós cumprir, né? E ele cumprindo a justiça da lei, nós não podemos praticar mais nada, porque ele já fez tudo. Nós não, tem o que para nós fazer? Né? Não tem nada para nós fazer. O 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E aí? Todos os pastores brasileiros, bispos, apóstolos, missionários, eles estão inclinando para as coisas da carne, né? Tudo que eles pensam são da carne, materiais, que podemos ver com nossos olhos, né? Mas os que são do Espírito para as coisas invisíveis, coisas do Espírito invisíveis, né? Que não se pode ver. O 6 diz assim, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Veja, onde chegou os ensinamentos dos nossos pastores brasileiros, né? Cães gulosos, ladrões, mentirosos. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Esses pastores, bispos e apóstolos e missionários são inimigos de Deus, né? Segundo a Bíblia Sagrada diz aqui, eles são inimigos. Inimizade contra Deus significa inimigo de Deus.
fazendo mandamentos que Deus não mandou, vendendo toalha do sonho, martelo de justiça, tudo em nome de Jesus, né? Vendendo aí feijão ungido, né? Carnezinho, né? De R$ 153, inimizade contra a Deus. E diz a Bíblia que não é sujeito à lei de Deus, né? Não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. É esse o ensinamento que nós temos recebido no Brasil. Homens inimigos de Deus, dizendo que está pregando para Deus, está pedindo para Deus, enquanto Deus a rejeita essa qualidade de pregação, segundo a sua palavra. O 8 diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que dão dízimo, os que dão oferta, os que vão para monte, os que adoram em templo, não podem agradar a Deus. Segundo o apóstolo Paulo diz, eles não podem agradar a Deus. Os que fazem jejum, os que batizam em água, os que ainda comem pão, não podem agradar a Deus, né? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Dá para se ver com a ganância que nós vemos no Brasil, que esses homens não são dele. Esses homens não são dele, segundo o que está escrito, né? Diz que esse tal não é dele, nessa maneira de pregação, nessa maneira de cuidar dos irmãos, amando aceitar Jesus e leva para um templo fechado, e lá prime no livro de Malaquias e chama todos de ladrão, e as pessoas voltam envergonhadas daquele lugar. Isso não é agradar a Deus, né? Isso aí é motivo de escândalo no nome de Deus, né? Agir de falso ensinamento para lucro, para enriquecer aos pastores próprios, eles, né? A si próprio, né? E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Tá vendo aí? Porque nós não podemos fazer nada, porque o corpo está morto. Quem vive é o Espírito, por causa da justiça de Deus, né? Então, que todos que vão estar escutando esse vídeo, né, aí neste canal, que aprendam mais, vão mais para as Escrituras, estude mais a Bíblia, se fortaleçam mais, busque mais o Senhor, não pelos montes, não por escândalo, mas em espírito e em verdade. E aqui eu já quero agradecer a minha oportunidade na gravação deste vídeo neste canal.